Para a psicóloga Beatriz Moura, neste período de pandemia, a profissão ganhou maior notoriedade na sociedade e o preconceito com a terapia tem reduzido cada vez mais. Com a pandemia, acabou que as pessoas abriram a mente, porque eu acredito que era um fato de você não entender, né, o que essa profissão ou o que esse profissional poderia agregar na sua vida. Que a gente não está falando de conselho, mas a gente está falando de trabalhar as suas questões. E aí com a pandemia, por que isso diminuiu na pandemia? Porque a gente está falando de desemprego, a gente está falando de distanciamento, de afastamento social, de afastamento familiar. E aí trouxe, né, uma clareza no sentido de que eu não consigo lidar comigo mesmo. Para a psicóloga, quem conseguir ressignificar a vida e se reinventar durante a pandemia pode ter boas oportunidades na pós-pandemia. Fiquei desempregado. Vamos olhar meu currículo. Vamos fazer contatos, aumentar a nossa rede. Vou olhar meu currículo, vou ver se está bom meu currículo, né? Pois, por que não mudar de carreira? Por que não mudar de carreira? Sabe, é uma pandemia, mas é uma pandemia também para dizer assim, olha, é hora de se reinventar. A especialista em saúde mental pela UFRJ diz ainda que neste dia dedicado aos psicólogos, é importante destacar a necessidade do acompanhamento psicológico preventivo, como forma de manter a saúde mental. Quando a gente fala de se reinventar, a gente também está falando daquele que não fez terapia, vai fazer. Vai fazer, né? Porque você foi afetado de alguma forma. Quem é que não foi? Hoje a gente está falando para as crianças, hoje a gente está falando para os adolescentes, né? Então, de uma certa forma, a pandemia teve o reconhecimento do profissional. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.